O Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem pregava assim? João Batista. Quem era João Batista? João Batista é aquele que estava escrito pelo profeta Isaías. João Batista é aquele que estava escrito pelo profeta Malaquias. João Batista, segundo a visão de Deus e não a visão do homem, foi o maior homem nascido de mulher que já pisou nessa terra. Quando Jesus diz que foi o maior homem nascido de mulher, ele não está colocando ele acima de Cristo, porque o nascimento de Cristo é um nascimento diferente. Isso pode ser um estudo mais aprofundado, porque o nascimento de Jesus foi um milagre gerado pelo Espírito Santo. Quando Jesus diz que João Batista foi o maior homem nascido de mulher, está falando em relação a todos os nascimentos naturais, comuns, normais. E só teve um homem que não nasceu da forma normal, foi Jesus. Todos os demais nasceram da forma comum, e João Batista foi o maior deles, o profeta. E qual era a mensagem desse profeta, irmãos? Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Essa foi a mensagem de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que preparou a chegada do Messias, aquele que veio na frente, limpando o caminho para que Jesus passasse. Quando Jesus chegasse, o povo já estivesse preparado para ouvir a mensagem do reino. E quando Jesus chegou, em Mateus capítulo 4, versículo de número 17, a Bíblia diz que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmão, se você pegar esse versículo e comparar com o outro que nós lemos agora, são as mesmas palavras, a mesma coisa. A mesma pregação de João Batista foi a mesma pregação de Jesus, e ela girava em torno de arrependimento. E Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que veio para salvar a alma, os homens da condenação eterna, aquele que veio para salvar os homens da condenação do inferno, a mensagem de Jesus, do Messias, o Salvador, o Libertador, o Filho de Deus, aquele que está sentado à direita de Deus, aquele a quem Deus exaltou acima de todo nome, todo principado e potestade, aquele que Deus igualou a ele, assentando no trono ao lado dele. A mensagem de Cristo foi também para nós, para o povo, uma mensagem nos chamando ao arrependimento, assim como a pregação de João Batista. Quem está percebendo a semelhança, diga amém. Agora em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Jesus subiu ao céu, assentou à direita de Deus. Agora os seus apóstolos estão aqui para fazer a obra. Os seus discípulos estão aqui agora para pregar a mensagem do Evangelho. Jesus tinha dito a eles que eles não saíssem da cidade, nem fizessem nada antes que eles recebessem o Espírito Santo. E a primeira pregação de Pedro, depois de receber o Espírito Santo, a primeira pregação apostólica, a primeira pregação dos apóstolos após receber o Espírito Santo, está em Atos capítulo 2. Atos 2, 37, diz, Atos 2 e 36: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiu-se o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E lhes disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito que estava sobre João Batista, o Espírito que revelou a João Batista a mensagem. A Bíblia diz que João Batista, a palavra de Deus veio a João Batista no deserto da Judéia, e a palavra de Deus mandou que João Batista pregasse o povo ao arrependimento.
Depois veio Jesus, o Salvador, pregando a mesma coisa, chamando o povo ao arrependimento. E agora Jesus não está mais aqui, nem João Batista está mais aqui. Estão agora os apóstolos. Os apóstolos agora foram batizados com o Espírito Santo. E quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo, sai aonde está uma multidão. E a primeira mensagem que o apóstolo Pedro prega, que os apóstolos pregam, é chamando o povo ao arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, cada um de vós. Então, irmãos, eu quero falar de uma coisa a respeito essa noite. O tema da mensagem é: arrependam-se. Tem havido uma explosão de crescimento na igreja evangélica brasileira nos últimos anos. A igreja evangélica brasileira nunca cresceu tanto quanto tem crescido agora. Uma explosão extraordinária. Cada ano milhões de pessoas se tornam adeptas às igrejas evangélicas brasileiras. Muitas pessoas estão imigrando do catolicismo, do espiritismo e de muitas outras religiões para ingressarem na igreja evangélica. Está saindo gente, toda hora você escuta sair gente do espiritismo, da macumba, da umbanda, do cartomancia, necromancia, do catolicismo. Pessoas estão saindo das mais diversas religiões e estão aderindo à igreja evangélica. Estão se tornando evangélicos, entre aspas. Estão seguindo a igreja evangélica, estão fazendo parte da igreja evangélica. Está havendo uma explosão de crescimento na igreja evangélica. Milhões de pessoas estão se tornando seguidores, adeptos das igrejas evangélicas. Mas eu faço uma pergunta a você essa noite, querido: será que essas pessoas estão se convertendo à igreja evangélica, estão se tornando adeptos da igreja evangélica, estão se tornando seguidores da igreja evangélica? Será que essas pessoas estão saindo do catolicismo, do espiritismo, da umbanda, da macumba, seja lá de onde for, de qualquer religião ou não? Será que essas pessoas estão vindo para a igreja evangélica? Será que elas estão arrependidas? Será que elas estão vindo para a igreja evangélica porque se arrependeram dos seus pecados? Será que essa explosão desse crescimento evangélico nessa nação, será que essa explosão desse crescimento é uma explosão também de arrependimento? Será que essas multidões de pessoas que estão vindo para as igrejas evangélicas estão vindo realmente porque ouviram a mensagem do reino e se arrependeram? Será que estão vindo arrependidas? Será que estão se arrependendo? Os católicos que estão saindo da igreja católica para a igreja evangélica, será que estão vindo porque reconheceram que a idolatria condena e estão querendo vir para o evangelho? Será que os espíritas que estão saindo do espiritismo estão reconhecendo que não tem negócio de reencarnação, que não existe esse negócio de conversar com o morto, e estão arrependidos com isso e estão vindo para a igreja? Será, irmãos, que as prostitutas e outros mais estão saindo, muitos estão saindo aí e vindo para as igrejas evangélicas? Será que estão vindo arrependidas? A questão não é apenas o crescimento da igreja, meus irmãos, mas sim se essas pessoas estão de fato arrependidas. A questão não é: a minha igreja tem 1000 membros, minha igreja tem 10.000 membros. Eu vejo pastores aí: eu vou construir um templo para 77.000 pessoas, eu vou construir um mega templo para milhares e milhares de pessoas. Sim, tudo bem, mas eu pergunto a você, eu lhe digo uma coisa: a questão não é apenas o crescimento numérico da igreja. A questão é: essas pessoas que estão congregando nas igrejas evangélicas estão de fato arrependidas e salvas? Será? Muitos estão vindo para a igreja, é verdade. Porém, meus irmãos, eu lhe digo uma coisa: estão vindo, mas continuam com a mesma forma e prática de vida que tinham antes. Multidões e milhões de pessoas estão vindo para as igrejas evangélicas, é verdade, mas a maioria esmagadora continuam vivendo as mesmas práticas de vida que viviam antes.
O que era idólatra no catolicismo para adorar a imagem de Maria, São Francisco, Padre Cícero, se tornou um idólatra na igreja evangélica para adorar a rosa, a fronha, a medalha, a pulseira, seja lá o que for. Os que eram idólatras do catolicismo, seguidores de novena da Imaculada Conceição, novena de Nossa Senhora das Graças, se tornaram noveneiros na igreja evangélica, nas suas campanhas místicas. Continuam vivendo a mesma coisa, continuam praticando a mesma coisa. Existe um grande número de pessoas dentro das igrejas que nunca demonstraram o mínimo de arrependimento das suas obras. Tem gente que veio para a igreja porque não gostou da cara do padre da cidade. Não gostei da cara desse padre, ele reclamou comigo, por isso eu não fui mais. Aí está na igreja evangélica. Existem muita gente, muita gente dentro das igrejas evangélicas que nunca demonstraram um mínimo de arrependimento. Chegaram na igreja viciado na pornografia, continua viciado do mesmo jeito. Chegaram na igreja com as suas roupinhas sensuais e continuam imorais e sensuais do mesmo jeito. Não, irmão, muitas pessoas não têm demonstrado um mínimo de arrependimento. Essa é a verdade. O que tem de gente dentro da igreja, irmão, que chegou na igreja e continuou vivendo a mesma vida, não é brincadeira. Eu não digo isso só na igreja evangélica de uma forma geral, eu digo isso aqui para vocês também. Tem isso aqui também aqui dentro. Tem pessoas aqui, irmão, que estão me ouvindo agora, que nunca mudou nada na sua prática de vida, continua a mesma pessoa. Chegaram mau caráter e continua sendo um mau caráter. Chegaram sendo um cafajeste e continua sendo um cafajeste. Chegaram sendo um safado e continua sendo safado. Chegaram sendo um enrolão, um enganador e continua do mesmo jeito. Será que vai ficar alguém aqui depois dessa pregação, irmão? Será que ainda vai vir alguém para o culto quarta-feira? Nem que você dissesse: eu não venho, mas eu pregava do mesmo jeito em nome de Jesus. Porque eu não estou aqui, meu irmão, para te entreter, eu estou aqui para te ajudar a entrar no caminho da salvação, para que no dia que Jesus vier, você possa caminhar chorando e gemendo, mas possa dizer: obrigado, meu pastor, a palavra que o senhor pregou me ajudou a entrar no reino do céu. Essa alegria que eu quero ter naquele dia. Mas eu não estou aqui querendo ser duro só para ser duro, não, irmão. Estou aqui para ter zelo da tua vida, da tua alma, porque eu sei que a tua alma é eterna. Eu sei que se tu não entrar, não se arrepender, filho, você vai para o inferno. Eu sei disso. Poderia estar aqui essa noite te prometendo prosperidade, eu passando a mão na tua cabeça, mas eu prefiro preparar você, trocar essas vestes sujas, imundas do pecado, vestir em você uma roupa branca de santidade, para que quando Cristo vier, disser: essa é minha noiva, virgem, pura, sem mancha, sem mácula, entra comigo no reino. É isso que eu quero, Deus, para você. Como nós vimos nos textos de João Batista, de Jesus e dos apóstolos, como nós vimos aqui nesses textos que nós lemos, nós podemos ver que um dos principais propósitos da mensagem do Evangelho é chamar as pessoas ao arrependimento. Se não for o principal propósito, é um dos principais, é o mais sério, é o mais grave. Se não for o principal, pelo menos é o alicerce, porque foi com essa mensagem que Jesus construiu o resto da pregação. Jesus principiou sua pregação, não foi nem falando do rei. Jesus colocou em primeiro lugar, você viu? Se arrependam, porque o reino de Deus está perto. Jesus, o alicerce da mensagem de Cristo, a fundação da mensagem de Cristo, a base da mensagem de Cristo é o arrependimento. Essa é a base, esse é o alicerce, essa é a fundação da mensagem. Pastor, o que é que significa se arrepender? O que
que significa se arrepender? Se arrepender significa, irmão, sentir mágoa ou pesar de uma falta ou de um erro cometido. Ou seja, eu cometi um erro, eu cometi uma falta para com o meu Deus, eu cometi um erro para com o meu Salvador, para com o meu Senhor, para com o meu Redentor. Eu cometi um pecado para com o meu irmão. Arrependimento é eu sentir mágoa ou pesar por ter cometido tal erro, sentir mágoa ou pesar por ter cometido tal pecado, eu me entristecer porque pequei, eu me angustiar porque errei, eu afligir a minha alma, chegar diante de Deus aflito, angustiado, com a alma aflita, pesada, triste. Senhor, eu pequei. E isso é arrependimento. É isso que diz a palavra arrependimento, significa isso. Não existe, irmão, arrependimento sem ser acompanhado de tristeza. Um arrependimento, para ser autêntico, sincero, ele tem que ser acompanhado por tristeza. Ninguém chega diante de Deus sorrindo: Senhor, perdoa meus pecados. Ninguém chega diante de Deus pedindo perdão do pecado a Deus, achando graça, rindo. Um arrependimento, meu irmão, um arrependimento, para ser sincero, ele precisa ser acompanhado com tristeza. E esse arrependimento, ele só pode acontecer na nossa vida através da exortação da palavra de Deus. Aqui está o X da questão. Aqui está o X da questão. Por que é que a maioria dos evangélicos brasileiros não estão arrependidos? Por que é que não há arrependimento? Por que é que não há mágoa pelos seus pecados, tristeza pelos seus pecados? Por que é que grande parte dos evangélicos brasileiros vivem uma vida totalmente carnal, achando que é a coisa mais normal do mundo? Por quê? Por falta da exortação da palavra de Deus. Porque o povo não tem sido chamado ao arrependimento, o povo não tem sido exortado. Eu tenho uma pessoa que me adicionou na internet, ele me adicionou e ele sempre fala comigo. Ele é um pregador da verdade, um pregador da palavra, irmão. E ele escreveu para mim esses dias e disse para mim, ele prega muito na igreja dele, da doutrina. Ele disse: pastor, eu estou muito angustiado, pastor, eu estou muito aflito, eu estou frustrado, e estou muito desanimado aqui com o ministério. E explicou por quê. Por que ele estava assim? Porque ele disse: pastor, os cultos de doutrina não está dando quase ninguém, e a mensagem que eu mais estou pregando é arrependimento e santidade, e o povo está dando contenda lá dentro da igreja por conta das minhas pregações. As pessoas não querem ouvir, irmão. As pessoas não querem ser exortadas. As pessoas não querem ser repreendidas. As pessoas não querem que alguém passe no seu rosto, na sua cara, os seus pecados. Os líderes não estão querendo pregar essa mensagem. A igreja não está querendo anunciar essa palavra. Não estão preocupados se as vidas estão indo para o inferno. Eles estão apenas satisfeitos porque as suas igrejas estão cheias e pronto. Isso é irresponsabilidade, irmão. Isso é irresponsabilidade. As pessoas não estão se arrependendo porque não estão nem reconhecendo que estão em pecado. As pessoas não estão se arrependendo porque a única mensagem que eles vão falar é de cura, milagre, prosperidade, bênção, riqueza, vida tranquila, vida regalada. Está faltando a exortação da palavra de Deus nas igrejas. Está faltando a exortação da palavra de Deus nas rádios. Está faltando a exortação da palavra de Deus nas televisões. Está faltando pregadores nas praças, nas esquinas, nas ruas, para dizer ao povo: vocês estão em pecado, vocês precisam se arrepender para que possam ser salvos. Está faltando isso. Um arrependimento verdadeiro, irmão. O arrependimento é o único modo pelo qual nós podemos receber o perdão dos pecados. Você entende isso, amém? É um único meio. Se houver arrependimento, haverá perdão. Se não houver arrependimento, não haverá perdão. Você é um pecador desgraçado, miserável. Deus olha para nós, irmão, e nos vê um trapo de imundícia, sujo, imundos. Mas no momento em que há um arrependimento verdadeiro,
momento em que nos chegamos diante de Deus arrependidos de verdade, Ele nos perdoa. Mas um arrependimento verdadeiro, irmão, é preciso ser seguido por uma conversão. Uma o quê? Conversão. Abra lá em Atos, capítulo 3, versículo 19 aí. Aí em Atos onde nós estamos. Atos 3 e 19. Ele diz assim, ó. Aqui já é o segundo sermão do apóstolo Pedro. Primeiro foi lá no dia de Pentecostes, agora foi o segundo, lá no templo. Depois de ter curado aquele aleijado na porta do templo. Agora no verso 19 o apóstolo Pedro diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério da presença do Senhor. Amém. O que é que Pedro está dizendo? Primeiro, Jesus, João Batista, Pedro no seu sermão falou de arrependimento, que esse é o primeiro passo. Agora, não existe arrependimento verdadeiro se ele não for acompanhado por uma conversão. O apóstolo Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. É preciso, irmão, que primeiro, ao ouvir a mensagem, você reconheça seu pecado e logo em seguida você se converta. Um arrependimento verdadeiro só existe quando há uma conversão da pessoa que se diz arrependida. É o que identifica, é o que demonstra, tanto para os homens como para Deus, que alguém está de fato arrependido de verdade, é quando há uma conversão. E o que é uma conversão? Segundo o dicionário Aurélio, conversão significa mudar o modo de viver, de vida. Ou seja, se alguém se arrependeu do seu pecado, ele vai mudar a sua forma de vida, o seu modo de vida, ele vai mudar. Outra coisa que significa a palavra conversão, significa transformar uma coisa em outra, transformar-se, mudar-se. Isto significa a palavra conversão. E levando para o sentido espiritual, o que é que nós entendemos nisso? Se alguém está arrependido, existe uma conversão na vida dele, ou seja, ele se torna uma pessoa diferente, uma pessoa nova, com atitudes, com obras, com pensamentos, com ações, uma forma de vida completamente, totalmente, absolutamente mudada, contrária à prática de vida que ele vivia antes, quando estava no pecado. Tem que haver essa mudança, tem que haver esta conversão. Se você pensa que é um crente convertido e salvo, você pensa que é um crente arrependido e salvo, mas se não houve a conversão na sua vida, você está redondamente enganado, continua nos seus pecados e condenado ao inferno de tormento por toda a eternidade. Primeiro o que é que vem? O arrependimento. Depois vem o que? A conversão. Não existe arrependimento sem transformação. Por exemplo, aliás, é o que João Batista diz lá em Mateus 3:8. Em Mateus 3:8, João Batista diz assim, ó: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é isso? Que o verdadeiro arrependimento deve obrigatoriamente produzir frutos em nossas vidas. João Batista diz: vocês estão arrependidos para se batizar? Tudo bem, vou batizar, mas produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, manifestem uma conversão, uma mudança de vida, de caráter, uma transformação. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso João Batista está dizendo. E o fruto digno de arrependimento, irmão, é uma conversão, é uma mudança, é uma transformação. João Batista está dizendo ali naquele texto, irmão, que é obrigatório que haja uma mudança, é obrigatório que haja frutos de arrependimento.
É obrigatório que haja conversão, transformação na vida do que está arrependido, porque senão o seu batismo não vai passar de um simples banho e nada mais do que isso. É preciso que haja, o Batista diz, produza pois frutos dignos de arrependimento. Por exemplo, você ouve a mensagem do Evangelho, você reconhece que está em pecado, você percebe o seu pecado, reconhece ele, não estou errado. Tem gente de cabeça tão dura que não quer reconhecer. Não, é o meu jeito, é esse e pronto. Então fique com ele. Eu estou falando aqui, se você quer se converter, você ouve a mensagem do Evangelho, você reconhece que está errado, que está em pecado, que errou, que falhou, que transgrediu, que pecou contra a santidade de Deus, e então você vai e se arrepende disso. Você se entristece por ter cometido o pecado, e aí então você vai e abandona o pecado. Isso é arrependimento seguido de conversão. Você entendeu? Ouviu a mensagem do Evangelho, reconheceu que estava errado, porque a palavra de Deus falou, reconheceu que estava em pecado, se entristeceu por causa do pecado, ou seja, se arrependeu, e depois você se converte e abandona o pecado. Não tem como você se arrepender, se converter e continuar vivendo a mesma coisa. Você está entendendo isso, amém? Então você ouviu a mensagem do Evangelho, reconheceu o seu pecado, se arrependeu do seu pecado, se entristeceu pelo seu pecado, agora você se converte e abandona ele. Vício, mentira, prostituição, adultério, idolatria, tudo que for pecado à luz do Evangelho, você tem que abandonar. Isso vai caracterizar uma conversão verdadeira, um arrependimento sincero seguido de conversão. Não tem como ter se arrependido e se convertido de verdade e continuar praticando as mesmas coisas. Não tem como. Não existe isso, irmão. Não existe. E aí, irmão, onde dói na gente olhar o que a igreja evangélica, quase que na sua totalidade, está vivendo. Irmão, ontem eu vi um vídeo que eu agonizei depois de ver aquele vídeo. O grupo radical islâmico entrou dentro do Iraque, onde já é proibido pregar o Evangelho, e invadiram a maior cidade cristã do Iraque. Estão pegando mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, estão fazendo, sabe o que com ele? Decapitando. Eu vi um vídeo deles decapitando já tinha 3 pessoas decapitadas. Irmão, é terrível. Eu vou mostrar isso para os obreiros. Só, meu irmão, que é uma cena desastrosa, é terrível. A minha esposa estava dormindo e eu me deitei e comecei a gemer com aquilo. Eu fiquei inquieto, me levantei e fui em algum lugar da casa, fui orar um pouco, depois me deitei, irmão, gemendo, doendo lá dentro de mim. Eu nunca tinha sentido aquilo que eu senti ontem. O cara com um negócio desse tamanho na mão, meu irmão. Não era um facão, não, era um troço lá qualquer, parecido com um facão realmente. E ele tinha assim uma circunferência meio que arredondado. Meu irmão, eles botaram o irmão de joelho, era doido, um monte de gente assistindo, os caras, meninos desse tamanho e outros adultos da turma deles lá assistindo. Já tinha 3 corpos no chão. Botaram o irmão assim, ó, com um negócio amarrado nos olhos, desse jeito. Aí ele ficou. Aí o outro veio lá, botou a cabeça assim dele, ele ficou. Meu irmão, quando ele levantou, ele só deu um golpe. Não tem nem aquela, pastor, não tem nem aquela tajazinha preta, não tem nada, é totalmente aberto para ver. Quando ele deu, irmão, a cabeça caiu para um lado e o corpo para o outro, e a rua estava lavada de sangue. Sabe o que foi a primeira coisa que passou na minha cabeça? Diante de Deus, eu digo para vocês aqui, confesso para vocês, foi em fechar o ministério. Primeira coisa que passou na minha cabeça, fechar o ministério. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo?
Disse: eu não sou digno de ser. Eu não falei isso aqui, irmão. Como eu cheguei para Deus. Quando eu vou falar com Deus, irmão, eu gosto de falar com meu Deus com muita sinceridade. Eu disse: Pai, eu não quero aqui fazer um discurso demagogo, nem hipócrita, porque eu sei que tu conhece meu coração. Não sou digno de ser chamado de pastor. Não sou digno de estar no púlpito de uma igreja, guiando um rebanho. Eu não sou digno, Senhor. A primeira coisa que passou foi fechar o ministério. Pode ter certeza disso. De que é que Senhor, o que é que nós estamos fazendo aqui? Senhor, às vezes nós ficamos tristes porque veio pouca gente para a igreja. Senhor, será que quando eu prego, Senhor, será que quando eu oro, será que eu estou realmente só querendo? Irmão, isso me trouxe tanta coisa na minha mente. Ao ver aquele irmão morrendo bem caladinho, sem dizer nada, calado, botaram lá, pá, pô, morreu. Morreu não, foi para Cristo. Perguntei: Senhor, será que quando eu oro pedindo alma, Senhor, será que eu estou pedindo mesmo almas para ser salva? Ou será que eu estou sendo mais um hipócrita só para querer número dentro da igreja? Comecei a olhar para essa imoralidade que eles estão chamando de evangelho. Essa desgraça, irmão. Esses shows imorais. Esses cantores, irmãos, em cima do altar, botando o povo para dançar, meu irmão, e cobrando milhares de reais, dizendo que são homens de Deus, meu irmão. Vou mostrar. Não, você não está sabendo o que é que eu estou sentindo, não. Eu vou mostrar para vocês. Quando eu mostrar para os obreiros, eles vão entender porque é que eu estou falando assim. Vão ver. Aí vê tudinho, vão ver. Se passar mal, nós acode na hora. Leva para o Frotinha, dá uma injeção. Reta, bota o irmão para ressuscitar. Comecei a olhar para essa palhaçada, irmão. Que essas igrejas não passam de um circo, de um picadeiro. Um monte de pastor que não passa de um bando de palhaço, de pilantra em cima do púlpito. Eu não estou falando de homem santo e sério, não. Estou citando nomes, não estou generalizando. Eu estou falando dos pilantras, dos palhaços. Estou falando desse. E tem um monte de crente aí que já saiu da igreja aqui por causa disso. Um monte de evangélica aí que já tiveram aqui, quando eles ouviram eu pregando, não vai ficar nessa igreja não. O pastor está julgando os outros. Eu não estou julgando ninguém, meu irmão. Eu não sabe o temor que eu tenho de pregar isso. Eu não sabe quantas vezes eu terminei uma pregação contra a apostasia e fui lá para o meu quarto me trancar, chorar, e tu foi para a tua casa comer pizza. Você não sabe disso. Você não sabe o temor que eu tenho, meu irmão. Sim, você não sabe. Eu acho que é por isso que muitos não querem pregar isso, porque é sério demais. Não sabe como eu tremo diante, meu Deus do céu, meu Deus me ajuda. Meu Deus, não deixa eu tocar na tua noiva. Eu vou pregar mensagem de apostasia. Meu Deus, não deixa eu tocar na tua noiva, nos teus santos, nos teus profetas, nos teus servos. Não, Pai, não deixa não. Só nesses palhaços que estão aí, travestidos de pastor, enganando o povo. Apartamento de 3 milhões, de 5 milhões, de 10 milhões, fazenda de 50 milhões. Isso é um pilantra. Bandido era para estar preso, fazendo isso com o dinheiro do povo. Se a fazenda é da igreja, por que a igreja não vai lá? Por que a igreja não pode ir lá? Se é da igreja, a igreja pode ir lá. Se a igreja comprou uma fazenda, você tem um direito de ir lá, ela é seu. A igreja não é a parede, nem é o estatuto, nem é o CNPJ. A igreja é você. Se é da igreja, é seu. Você tem direito de ir lá. Não precisa pagar nada. Você já pagou o teu dízimo, tua oferta está pagando. Agora bota esses falsos profetas aí em cima de altar. São um mentiroso, um hipócrita, um falso. É isso que ele é. Então, meu irmão, eu não sei nem mais onde é que eu estou aqui na mensagem. Deixa eu me encontrar aqui, irmão. Ora por mim aí, em nome de Jesus. Quando Jesus e João Batista pregaram, se arrependam, o que ele estava querendo dizer? Não, peraí. Deixa eu voltar de novo, eu não terminei ainda não. Eu fiquei vendo o seguinte: os irmãos sendo decapitados lá no Iraque, e esses cantorzinhos aí em cima do palco dançando aqui no Brasil, e os crentes tudo pulando, carnaval gospel,
balada gospel, axé gospel, funk gospel, forró gospel, o pagode gospel, o cão gospel. Eu fiquei imaginando lá os irmãos sendo degolados e eles brincando aqui no Brasil, brincando, irmão, vem seguir Jesus, é bom demais, vem, irmão, é divertido demais, vamos lá para a igreja, vamos, vamos lá, é bom. Não, irmão, não é divertido seguir Jesus, não é divertido não. Enquanto Deus está provando aqueles servos lá daquela maneira, Ele também está provando o servo deles aqui no Brasil de uma forma diferente. E eu sei que Ele está provando, e estou vendo a forma como Ele está provando. Os crentes aqui, os servos aqui no Brasil. Quando João Batista e Jesus disseram: se arrependam, porque é chegado o reino dos céus, eles estão avisando o seguinte: o reino do céu é chegado, e você só vai poder entrar nele se de fato você se arrepender e se converter. É isso que ele está dizendo. Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado, o reino do céu é chegado. Eles estão dizendo: olha, o reino do céu chegou, só que vocês só vão poder entrar nele se vocês se arrepender. É isso que ele está dizendo. Por isso, irmão, o pilar da mensagem do Evangelho é arrependimento. Ninguém jamais vai suportar sofrer pelo nome de Jesus se não tiver arrependido. Ninguém jamais vai fazer renúncias pelo nome de Jesus, filho, se não tiver arrependido e convertido de verdade. Gente que não está arrependido nem convertido de verdade, só está vendo em Jesus um meio de ganhar um milagre, só está vendo em Deus uma máquina de fazer milagre. Então olha para a cruz de Jesus e vê o sangue sendo derramado, e vê uma oportunidade de obter lucro e ganhar dinheiro. Mas se de fato vocês que estão me ouvindo aqui agora, que estão me ouvindo na rádio, na internet, no CD em casa, se você de fato quer entrar no reino do céu, filho, você precisa se arrepender e se converter, porque só vai entrar nele quem de fato se arrepender e se converter. Se não houver, você pode ser a pessoa mais certinha, meu irmão, mas se não houver uma conversão na sua vida, uma mudança de vida para você andar de acordo com o Evangelho, você jamais poderá ser salvo. Tem muita gente saindo da droga, é verdade, isso é bom para a sociedade, e é bom mesmo. Tem muita gente saindo dos vícios, da prostituição, isso para a sociedade é maravilhoso, irmão. Mas eles não estão saindo por se converter ao Evangelho. Eles não estão convertidos ao Evangelho, vão para o inferno do mesmo jeito que estavam antes. Estão condenados da mesma maneira que estavam antes. Ou você acha que só pelo fato que o cara deixou de usar droga, agora está salvo? O cara deixou de adulterar. Eu conheço um monte de gente que deixou de usar droga e não se converteu a Cristo. Conheço gente que deixou de beber e não se converteu a Cristo. Deixou de se prostituir e não se converteu a Cristo. Isso não quer dizer que eles estão salvos. Talvez atingiu aí uma certa maduridade, né? Não quis mais viver aquela vida, procurou uma vida melhor para ele. Enfim, foi alguma coisa, menos um arrependimento seguido de conversão. Em Lucas 5,32, o Senhor Jesus deixa muito claro que Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32, Jesus disse assim: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, se você se acha justo, porque Jesus estava sendo irônico naquela hora, Jesus nunca foi hipócrita, Ele foi irônico muitas vezes. Jesus estava dizendo isso de uma forma irônica, porque Jesus sabia que não tinha ninguém justo. A Bíblia diz que a Escritura encerrou todo mundo debaixo do pecado, para Deus usar de misericórdia com todo mundo. A Bíblia diz que não há um justo diante de Deus, nenhum sequer. Quando Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento, Jesus estava sendo irônico, porque aqueles religiosos eram tão pecadores quanto aquelas prostitutas e aqueles outros que estavam lá. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vim chamar todos vocês ao arrependimento. Eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Se você reconhece que você é um pecador, por melhor pessoa que você seja, mas se você reconhece que você é um pecador essa noite, então entenda: Jesus morreu por você e veio chamar você ao arrependimento.
Jesus, eu olho, irmão, para todo o evangelho eu vejo que Jesus está disposto a perdoar qualquer pecado e apagar qualquer pecado, desde que haja arrependimento e conversão verdadeira. Jesus está disposto, filho, não importa o que você fez, você matou 1000, estrupou 100, roubou 1 milhão, Jesus está disposto a perdoar teu pecado e apagar os teus pecados, mas para isso é preciso que haja arrependimento e conversão real, verdadeira. Você quer receber perdão, amém? Eu estou doido para terminar a pregação só para pedir perdão a Deus e orar, que eu quero receber perdão. Mas se você quer de fato receber perdão, você precisa realmente se arrepender e se converter. Se entristeça reconheça aí agora seus pecados, se entristeça por causa deles e se converta, ou seja, não pratique mais, mude, saia daqui hoje cheio de temor, disposto a mudar, a mudança radical, a tirar coisas da sua vida que vão doer, mas que estão te fazendo pecar. Faça isso. Jesus está disposto a perdoar qualquer pecador, qualquer um, e apagar qualquer pecado. Eu sei que tem gente, irmão, que já cometeu tantas barbárias, e tem gente que diz: não, para mim não tem mais perdão, para mim não tem mais jeito. Eu sei que tem gente que já cometeu tanta coisa errada, tem gente que está mergulhado no fundo do poço, no fundo da lama do pecado, que ele não acredita mais que haja solução para ele. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isaías disse: se os nossos pecados forem vermelhos como o carmesim, eles ficarão brancos como a lã. É como se eu tivesse uma parede vermelha aqui, vou pegar o sangue de Jesus e passar nela. Ao invés dela ficar mais vermelha, ela fica branca, porque o sangue de Jesus nos limpa, o sangue de Jesus nos salva, o sangue de Jesus nos santifica, nos purifica e nos garante vida eterna. O sangue de Jesus é a misericórdia de Deus para nós. O sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus se atrai a compaixão de Deus para uma vida. O sangue de Jesus nos dá a oportunidade de sermos livres da condenação, dá-nos a oportunidade de sermos salvos da ira de Deus. O sangue de Cristo dá-nos a oportunidade de sermos purificados dos nossos pecados, de sermos embranquecidos das nossas iniquidades. O sangue de Jesus Cristo, irmão, nos limpa, nos purifica de qualquer pecado. Basta você se arrepender aí agora, basta você se converter aí agora. Em Lucas 15, do 11 ao 32, o filho pródigo, aquela passagem, irmão, Lucas 15, do 11 ao 32, que fala do filho pródigo, é uma ilustração que Jesus está mostrando ali, entre Deus e o homem, o relacionamento entre Deus e o pecador. Observe que foi o filho pródigo quem saiu de casa e não o pai. O que significa isso? Porque Deus, ele é imutável, ele está sempre no mesmo lugar, na mesma posição, do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma misericórdia, a mesma compaixão, o mesmo amor que nós não compreendemos. Deus é sempre o mesmo. O homem é quem sai da presença de Deus. Porque assim, do mesmo jeito que o filho pródigo se afastou do seu pai, o pai ficou em casa, o filho pródigo saiu, assim os nossos pecados nos levam para longe de Deus, o nosso pai. O homem que vive em pecado, que pratica o pecado, que anda na prática do pecado, mergulhado no pecado, abraçado com o pecado, ele está distante de Deus por causa dos seus pecados. Mas assim como o filho pródigo, ao estar longe, sofrendo, se arrependeu, lembrou-se do pai, lembrou-se de Deus, se arrependeu, se converteu e voltou para o pai humilhado e foi aceito com amor, porque vocês conhecem a história. O filho pródigo entrou num conflito quando ele perdeu tudo e estava cuidando de porcos e desejando comer a lavagem dos porcos. Ele lembrou: vou voltar para a casa do meu pai.
e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas ele passou muito tempo com esse confronto na mente dele, ele passou muito tempo com esse conflito no coração dele, passou muito tempo dentro daquela pocilga, cuidando de porcos, mergulhado na lama do pecado, que representa o homem pecador, pensando: vou voltar para o pai, não vou me humilhar, pensando em voltar para o pai, não, ele não vai me receber, ele não vai me aceitar. Ele ficou em confronto, em conflito. Assim há muitas pessoas hoje no mesmo conflito, no mesmo confronto, mergulhado na lama do pecado, na podridão da imundícia, pensando em voltar para Deus, mas achando que Deus não vai perdoar. Mas eu quero dizer que assim como Deus recebeu o filho pródigo, que se arrependeu, que se converteu, que voltou e que se humilhou, assim Deus também quer receber você essa noite, meu irmão. Se você se arrepender, se converter, se humilhar e se voltar para Deus, Deus vai lhe receber com o mesmo amor que ele recebeu o filho pródigo. Aquela passagem é uma ilustração clara, como Deus está disposto a receber qualquer pecador, assim um pecador volte-se para Ele. Aquilo é uma passagem clara, como Deus está disposto, irmão. Quando o filho pródigo vinha de longe, o pai dele viu: é o meu filho. Não esperou nem ele chegar, ele saiu ao encontro, correu onde estava o filho dele, abraçou e beijou, colocou uma chinela, porque ele estava descalço, sinal de escravo, chinela, sinal de homem livre, colocou um anel do dedo: não, você não vai ser como nos empregados, não, um anel do dedo, sinal de autoridade, filho. É assim que Deus quer fazer com os pecadores arrependidos. É assim que Deus quer fazer com você, irmão religioso que está aqui. Você que é religioso, mas está em pecado, é isso que Deus quer fazer contigo. Deus quer te abraçar, te beijar. E ele, irmão, só em ver o desejo no coração do homem. Observe que o filho pródigo venceu a luta quando ele se levantou. A Bíblia diz: levantando-se foi para o seu pai. Enquanto você está só pensando em ir, isso não significa nada. Deus está só vendo ali. Mas quando você se levanta e toma atitude, aí Deus vai ao teu encontro para te receber com amor e alegria. Deus quer fazer isso com a prostituta, Deus quer fazer isso com o drogado, Deus quer fazer isso com o ladrão, com o bandido, com o traficante. Deus quer fazer isso, irmão, com o mais vil pecador. Deus quer fazer isso comigo, Deus quer fazer isso com você. Basta que haja um arrependimento sincero e verdadeiro. Basta que haja isso. E para concluir, se em algum momento vocês acharam as minhas palavras duras, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7. Se em algum momento você se entristeceu aí por conta da exortação, se em algum momento você se entristeceu aí por conta da pregação, por conta da palavra, foi dura e você se entristeceu, eu quero que você abra em 2 Coríntios capítulo de número 7. 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 8. Olha o que é que Paulo diz, irmão. Para concluir essa mensagem, vamos ler mais esse texto e o de Tiago e a gente fecha. Cuidado aí, não bater aí, pelo amor de Deus. Não desligar a pregação, não perde. 2 Coríntios 7, verso 8. Portanto, ainda que eu tenha contristado vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que a carta entristeceu vocês, ainda que por pouco tempo. Mas agora eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque vocês foram entristecidos para o arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós vocês não padeceram dano em coisa alguma. Paulo havia escrito uma primeira carta para a igreja de Corinto. A primeira carta foi uma exortação muito dura. Paulo abordou muitos pontos e muitos assuntos que os coríntios estavam andando na carne. E Paulo está dizendo: olha, se a minha carta, ou seja, a minha exortação entristeceu vocês, eu fiquei triste, mas agora já não estou mais triste, porque ela entristeceu vocês por pouco tempo. Entristeceu vocês para o arrependimento.
Verso 10, para concluir. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Ou seja, se você se arrependeu porque foi repreendido pela palavra de Deus essa noite, então, aliás, se você se entristeceu porque foi repreendido pela palavra de Deus essa noite, essa tristeza é boa, porque ela vai operar um arrependimento na sua vida, para que você possa ser salvo. É isso que Paulo está dizendo. A tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento para que a pessoa seja salva. Você pode sair daqui hoje triste, arrasado, angustiado, porque se sentiu repreendido pela palavra de Deus, mas essa tristeza que você está sentindo, ela vai produzir arrependimento e consequentemente salvação para a tua vida. E Paulo diz aqui algo interessante, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha aqui, olha o que Paulo está dizendo. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ou seja, o homem que se entristece por ser repreendido por Deus, ele se entristece, mas ele jamais vai se arrepender de ter se entristecido por conta daquela exortação, porque quando ele se arrepender e se converter e sentir o Espírito Santo de Deus na vida dele, saber que está salvo, ele não vai jamais se arrepender de ter se entristecido naquele dia. Se você se arrepender essa noite dos teus pecados, se converter com essa tristeza que você sentiu dessa exortação, você não vai se arrepender de ter se entristecido por ela, você vai se alegrar, porque a tristeza gerada pela palavra de Deus, ela produz arrependimento para salvação, mas a tristeza do mundo produz a morte. Agora, para concluir, Tiago 4, depois de Hebreus. Tiago capítulo 4, depois de Hebreus, antes de Pedro. Tiago 4, Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vocês de duplo ânimo purifiquem o coração. Como é que o homem se chega a Deus, irmão? Arrependido. Limpem as mãos, pecadores. Ele diz: cheguem-se a Deus, e Deus se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. Verso 9: sintam as suas misérias, ou seja, seus pecados. Sintam o pecado, da miséria do pecado de vocês. Lamentem pelos pecados de vocês, chorem pelos pecados de vocês. Se converta o riso que vocês estão tendo no pecado em pranto, e a alegria que vocês estão sentindo no pecado se transforma em tristeza. Se humilhe diante do Senhor, e Ele te exaltará. E eu não estou falando isso aqui como um pregador pentecostal, não. Irmão, se humilha diante de Deus, que Ele vai te exaltar. Tu vai ser rei nessa nação. Eu não estou pregando isso aqui para você. Eu estou dizendo: se humilhe diante de Deus, quer dizer, se arrependa. Filho, chega diante de Deus hoje, humilhado. Senhor, eu pequei. Senhor, a minha mente é uma caixa de coisa, é uma caixa de coisa podre. Senhor, meu coração, meu Deus, é um armazém de coisas imundas. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, estou arrependido. Eu me sinto o mau cheiro, a podridão, a caatinga do meu pecado no meus poros, saindo pelos meus poros, no meu suor. Senhor, meu Deus, eu não suporto mais viver em pecado. Senhor, me humilho diante de Ti, reconheço: eu pequei, eu errei, eu falhei, Senhor. É isso que Tiago está dizendo. Se entristeça, meu filho, se entristeça. O melhor culto, eu acho que um dos melhores cultos que a gente participa é aquele que a gente sai triste por Deus ter repreendido a gente pelos nossos pecados. Porque pode ser que amanhã você esteja arrependido por causa da exortação que Deus lhe deu, e seja livre da condenação do inferno. Deus está nos dando mais uma chance essa noite. Deus está nos dando mais uma oportunidade hoje. Eu não sei até quando Deus vai nos dar oportunidades, até a volta de Jesus. Eu não sei até quando, ou até a sua morte. Deus nos deu mais uma exortação hoje. E por que é que Deus nos exortou? Aqueles que leem e estudam a Bíblia sabem, porque Deus nos ama.
Quando Deus mandava Jeremias, Isaías, os profetas exortar o povo, é porque Deus amava aquele povo e não queria que o povo fosse condenado. Deus queria salvar o povo, e o povo não dava ouvidos. E por que é que Deus nos exorta hoje através da sua palavra? Porque Ele nos ama, e Ele quer nos ver arrependidos e salvos, livres da ira futura, do inferno de fogo, do lago de enxofre, da condenação eterna. Deus está lhe chamando ao arrependimento, e a palavra de Deus mostra claramente que a maioria das pessoas que estão nas igrejas hoje não estão convertidas e precisam se converter, inclusive alguns de nós.